Prepare-se. Você está prestes a cruzar para um mundo onde o medo é real. Histórias reais, fenômenos inexplicáveis, onde o sobrenatural se esconde nas sombras do Portal do Pavor. Olá, corajosos ou curiosos. Bem-vindos ao Portal do Pavor, onde os seus medos ganham voz e cada história pode ser a última antes de apagar a luz. Existem portas que deveriam permanecer fechadas para sempre. E às vezes, quando decidimos abri-las, descobrimos que o passado não ficou exatamente para trás. A família achava que era só mais um quarto trancado. Mas alguém ou algo ainda estava lá dentro. Essa história aconteceu com a família Almeida, no interior de Minas Gerais. Uma família comum, dessas que todo mundo conhece. Religiosa, discreta, de rotina simples e aparentemente sem segredos. Mas tudo mudou no dia em que Dona Nilda, a matriarca, faleceu aos 89 anos. Viúva há décadas, viveu os últimos anos de sua vida sozinha, em uma casa antiga, grande demais para uma única pessoa. Uma construção de madeira escura, janelas trancadas e corredores que rangiam até sob os passos mais leves. Era uma daquelas casas que pareciam carregar memórias nas paredes, e aparentemente memórias que prefeririam continuar em silêncio. Morte de Dona Nilda não foi exatamente uma surpresa. A idade avançada e os problemas de saúde vinham se acumulando há anos. O que foi estranho mesmo foi a reação da família após o enterro. Um misto de tristeza, claro, mas também de tensão. Como se todos ali soubessem que algo muito importante estava prestes a acontecer. Chegou a hora, murmurou tia Teresa, a filha mais velha, enquanto os irmãos e primos se entreolhavam em silêncio. A frase pairou no ar como um sussurro vindo de algum canto escuro da casa. Todos sabiam o que ela queria dizer. Todos sabiam que havia um cômodo naquela casa que nunca foi aberto. Um quarto com a maçaneta emperrada, trancado desde antes de muitos deles nascerem. Um quarto proibido, cercado de mistério e silêncio. Era o antigo quarto de hóspedes, disseram uma vez. Em outra ocasião, foi dito que o assoalho estava danificado, que havia cupins, que não era seguro. Mas ninguém, nem mesmo os netos mais curiosos, ousaram tentar abrir a porta. Dona Nilda sempre dizia que o que está fechado é porque precisa continuar assim. E quando ela dizia algo, ninguém questionava. Mas agora, ela não estava mais ali. No dia seguinte ao velório, os 5 filhos se reuniram diante da porta. Era uma manhã cinzenta. O vento assobiava pelas frestas da madeira. E mesmo com todos os cômodos abertos, a casa parecia mais escura do que nunca. Como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Tio Marcos girou lentamente a chave antiga, que por anos ficou guardada dentro da Bíblia da mãe. O trinco cedeu com um estalo seco. Um cheiro forte de mofo e algo que eles não conseguiam identificar escapou do quarto, como se o ar ali dentro tivesse envelhecido junto com os segredos. Quando empurraram a porta, ela rangeu com um lamento grave. E então, finalmente, o interior do quarto se revelou. Era como entrar em outra década. Cortinas pesadas e empoeiradas cobriam as janelas. Móveis antigos e cobertos por lençóis brancos criavam uma sensação de ausência. Mas havia algo mais. Algo no ar. Uma presença pesada, invisível, mas real. No centro do cômodo, havia uma cadeira de balanço voltada para a parede. E logo atrás dela, um espelho, parcialmente coberto por um tecido manchado. No chão, uma boneca de porcelana caída de lado, com o rosto trincado e os olhos abertos, fixos no teto, como se tivessem presenciado coisas que ninguém deveria ver. Ela mantinha isso aqui intacto, sussurrou tia Teresa, com os olhos arregalados. Eles começaram a explorar o ambiente. Cada gaveta parecia conter relíquias do passado. Cartas escritas à mão, fotografias em preto e branco, recortes de jornal. Mas havia um padrão.
Todos os objetos pareciam estar ligados a uma única pessoa. Luísa. Quem é Luísa? Perguntou uma das netas, Letícia, confusa. A pergunta ecoou como uma ofensa. Todos se entreolharam. Um silêncio estranho se instalou. Até que tio Marcos, visivelmente nervoso, respondeu. Era a irmã da nossa mãe. Sumiu quando era adolescente. Ninguém nunca falou sobre ela. A revelação atingiu como uma corrente gelada. Uma irmã desaparecida? Por que nunca? Ninguém mencionou isso? Nos dias que se seguiram, a família mergulhou nas descobertas dentro daquele quarto. Mas quanto mais mexiam, mais encontravam sinais de que algo profundamente errado havia acontecido ali. Um dos netos encontrou, sob o assoalho solto, uma caixa de madeira com objetos ritualísticos, velas gastas, símbolos riscados em papéis, fios de cabelo amarrados com fitas vermelhas e uma foto antiga de Luísa com os olhos riscados. E no verso da foto, escrito com uma caligrafia fina e trêmula, a seguinte frase: Ela nunca saiu daqui. Vocês só não escutaram. A porta rangeu lentamente, protestando a cada centímetro como se quisesse nos impedir de entrar. Um cheiro antigo e sufocante escapou da escuridão do quarto. Uma mistura densa de mofo, madeira velha e algo mais. Algo metálico, quase como sangue envelhecido. Minha mãe tossiu, cobrindo o nariz com a blusa. Meu pai, com a lanterna trêmula em mãos, deu o primeiro passo. A luz amarelada mal conseguia romper a escuridão densa que preenchia o cômodo. As paredes estavam cobertas por um papel de parede desbotado, com desenhos florais que já não tinham cor definida. Em alguns pontos estavam rasgados, revelando a madeira crua da estrutura da casa. No centro do quarto, uma cama de ferro enferrujado repousava como um túmulo, coberta por um lençol amarelado que claramente não via a luz do dia há décadas. Ao lado, uma cômoda coberta de poeira, com uma moldura virada para baixo. Não mexam em nada ainda, minha mãe sussurrou, como se o próprio quarto estivesse escutando. O som era abafado ali dentro. Cada passo no assoalho soava longe, como se estivéssemos caminhando dentro de um sonho estranho e abafado. A janela estava lacrada com tábuas cruzadas, pregadas por dentro. Aquilo era estranho. Por que alguém lacraria uma janela assim? Meu pai foi até a cômoda e, com a manga da camisa, limpou a moldura. Virou-a para ver a imagem. Era uma fotografia antiga, sépia, de uma mulher jovem segurando uma criança nos braços. A mulher era minha avó. A reconheci imediatamente. Mas a criança... Aquela criança não era minha mãe. Era uma menina de olhos escuros com um vestido antigo e uma expressão vazia. Quem é essa criança? Perguntei, mesmo já imaginando que ninguém ali teria a resposta. Minha mãe empalideceu. Não faço ideia. Nunca vi essa foto. Essa criança... Ela não sou eu. Uma tensão silenciosa tomou conta do ambiente. Meu pai apoiou a moldura na cômoda e foi até o armário. Ao tentar abrir, a porta rangeu, mas estava trancada. Havia um fecho de ferro com uma corrente grossa, selada por um cadeado enferrujado. Parece que alguém realmente não queria que abríssemos isso. Ele disse quase brincando, mas a tentativa de leveza não colou. Fomos vasculhar as gavetas. Algumas estavam vazias. Outras continham objetos do passado. Um par de sapatinhos infantis, um broche em formato de flor, um caderno de anotações com as folhas coladas pela umidade e uma fita cassete. Sim, uma fita de gravação, daquelas antigas com o rótulo desbotado e uma única palavra escrita à mão. Não. Isso aqui é algum tipo de aviso? Perguntei, mas ninguém respondeu. Levamos a fita até a sala, onde havia um aparelho antigo no armário da estante. Meu pai soprou a poeira do radiogravador, inseriu a fita e apertou o play. O som inicial foi de estática, chiado forte e irregular. Depois, uma voz feminina preencheu o ambiente. Era fraca, abafada, mas claramente perturbada. Ela está... Aqui, não deixa ela sair. Ela acorda quando escutam. Não deixem abrir. A gravação foi interrompida por um som de algo sendo derrubado,
seguido por gritos e um estalo seco, como madeira quebrando. Todos ficamos paralisados. A voz era da minha avó, jovem, mas claramente ela. Isso é real? Minha mãe murmurou, quase sem voz. Essa fita é da minha mãe, mas ela nunca nos contou nada disso. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos tentavam processar o que tinham acabado de ouvir. Decidimos voltar ao quarto. Algo precisava ser esclarecido. O cadeado da porta do armário ainda estava lá, mas algo parecia ter mudado. A atmosfera estava mais pesada, mais escura. A luz da lanterna oscilava, como se algo estivesse interferindo. Eu vou abrir. Meu pai disse, sacando uma chave de fenda do bolso. Esse armário precisa ser aberto. O barulho da corrente sendo cortada reverberou como um trovão abafado. O cadeado caiu no chão com um som metálico seco. Meu pai puxou lentamente a porta. Ar saiu quente, como se o armário estivesse selando um calor antigo, estagnado. Dentro, havia apenas um objeto. Uma caixa de madeira escura, entalhada com símbolos estranhos que ninguém reconheceu de imediato. Isso não é coisa da minha mãe, murmurou minha mãe, tocando os entalhes com delicadeza, como se tivesse medo de ativar algo. A caixa tinha uma pequena tranca, um orifício em formato de estrela de 5 pontas. Nenhuma das chaves da casa parecia encaixar. Era como se aquilo tivesse vindo de outro tempo, ou de outro lugar. No chão, ao lado do armário, notamos algo que não havíamos visto antes. Uma mancha escura se espalhava por entre as tábuas do piso, bem abaixo do móvel. Uma mancha que parecia antiga, mas que agora parecia fresca. Era sangue. Na manhã seguinte, o clima dentro da casa já não era o mesmo. Mesmo com o sol tentando invadir pelas frestas das janelas, uma sensação densa permanecia grudada nas paredes. Amanda acordou cedo, ainda com o som da vitrola ecoando em sua mente. Seu rosto carregava o cansaço de uma noite agitada, recheada de sonhos desconexos e ruídos que pareciam ter saído diretamente do inferno. Decidiu então começar a vasculhar com mais calma os objetos retirados do quarto da avó. No fundo da caixa de madeira escura, entre papéis com a caligrafia da velha e recortes de jornais antigos, havia algo ainda mais intrigante. Um diário. A capa de couro rachada e coberta de poeira resistia ao tempo como se guardasse mais do que palavras. Amanda o abriu. A primeira página continha apenas uma frase, escrita com uma tinta quase marrom, já desbotada. O que entra nesse quarto não sai ileso. As páginas seguintes mergulhavam em relatos estranhos. A avó descrevia vozes no meio da madrugada, batidas vindas de dentro do armário. Vultos de uma criança que ela nunca teve. O mais perturbador era a insistência em mencionar algo que chamava de o visitante noturno. Uma presença que aparecia apenas quando o quarto era reaberto. O diário também mencionava que, durante as primeiras semanas em que ela se mudou para aquela casa em 1962, as manifestações começaram. Mas o ápice veio em 1978, ano em que ela decidiu trancar o quarto para sempre. Nesse mesmo ano, sua irmã mais nova, que morava com ela, desapareceu misteriosamente. Amanda sentiu o estômago revirar. Ela se lembrava vagamente da história de uma tia que foi embora para o interior e nunca mais voltou. Seria essa a tal irmã? A família sempre evitava esse assunto. Ela continuou lendo. Em uma das entradas do diário, a avó dizia: "Já não sei mais se sou eu quem está trancando o visitante, ou se é ele quem me mantém presa aqui." Nesse momento, Amanda ouviu um estalo seco vindo da sala. Quando foi verificar, encontrou o rádio antigo ligado sozinho, em uma estação que transmitia apenas estática. O interruptor estava na posição de desligado. Assustada, correu até a cozinha, onde encontrou Lucas examinando uma fotografia antiga. "Amanda, olha isso aqui. Essa foto", disse ele com os olhos arregalados. Era uma imagem antiga, em preto e branco, da avó segurando um bebê.
Mas havia algo errado com a criança. Seus olhos estavam completamente escuros, como se tivessem sido apagados ou queimados. Isso não pode ser real, murmurou Amanda, sentindo um arrepio subir pela espinha. É a mesma criança que eu vi nos meus sonhos ontem, confessou Lucas. Amanda mal teve tempo de reagir. Uma nova batida ecoou da direção do quarto, 3 pancadas secas, como se algo ou alguém estivesse tentando sair de lá. A partir daquele dia, a atmosfera dentro da casa mudou completamente. Não era mais apenas uma sensação de desconforto. Era como se algo tivesse sido despertado, algo que havia estado dormente por décadas. Naquela noite, enquanto todos tentavam dormir, o silêncio foi interrompido por um som arrastado vindo do andar de cima. Soava como móveis sendo arrastados, mas todos os quartos estavam vazios. Flávio, que dormia no antigo quarto da avó, sentiu um frio intenso cortar o ar, como se tivesse aberto uma porta diretamente para o inverno. Ele puxou as cobertas até o pescoço, mas o frio parecia vir de dentro. Seus olhos se fixaram no teto, onde lentamente uma mancha escura começava a se formar. Pingava algo grosso, escuro como petróleo, mas com um cheiro doce e enjoativo que ele não conseguia identificar. Ao se levantar para acender a luz, ela não funcionou. Nenhuma luz funcionava. Apenas o brilho fraco da lua atravessava a janela. Quando ele olhou novamente para o teto, a mancha havia sumido. No lugar, havia palavras escritas com algo que parecia tinta vermelha escorrendo. Ela ainda está aqui. Flávio correu para acordar os pais. Quando todos voltaram ao quarto, não havia nada no teto. Nenhuma mancha. Nenhuma frase. Apenas a escuridão e o frio constante. A mãe tentou acalmar o filho, dizendo que era o estresse da mudança, mas o pai não parecia tão convicto. Desde que encontraram o diário, ele andava mais quieto, observador. Na manhã seguinte, ao limpar o sótão, encontraram uma velha arca trancada com correntes. Parecia que tinha sido colocada lá às pressas, coberta com lençóis mofados e rodeada de símbolos desenhados no chão. As correntes estavam enferrujadas, mas ainda firmes. Sem dizer uma palavra, o pai foi até a cozinha e voltou com um alicate de corte. Ele hesitou por alguns segundos, então começou a cortar os elos. A cada estalo do metal, o ambiente parecia pesar mais. Quando a última corrente caiu, a tampa da arca se abriu sozinha, com um rangido agudo e longo, como um grito contido por décadas. Dentro, havia apenas uma boneca de porcelana, com olhos de vidro que pareciam seguir cada movimento. O cabelo, ruivo e encaracolado, estava intacto. O vestido branco estava limpo, como se tivesse sido colocado ali ontem. Mas o que mais assustou foi o cheiro que saiu da arca. Era o mesmo perfume da avó. Forte, floral, inconfundível. A mãe desabou em lágrimas, dizendo que aquela boneca era de sua infância, mas que a mãe dela a havia proibido de tocá-la. Disse que certa vez, quando era criança, acordou com a boneca ao lado da cama, mesmo tendo sido guardada. Desde então, a avó a trancou e nunca mais falou no assunto. Naquela noite, a boneca foi colocada de volta na arca, mas desta vez sem as correntes. E foi aí que os eventos se intensificaram. A porta do quarto da avó começou a abrir sozinha, sempre às 3h17 da manhã. Objetos se moviam sozinhos. Sussurros podiam ser ouvidos nos corredores vazios. E Flávio começou a sonhar com ela, a mulher do retrato. Nos sonhos, ela o observava do outro lado do quarto. Primeiro distante, depois cada vez mais perto. No último sonho daquela semana, ela sussurrou uma frase no ouvido dele antes de desaparecer. Você leu o diário. Agora você sabe demais. Flávio acordou gritando, mas o que realmente o assustou foi ver ao lado de sua cama a boneca da arca, com os olhos de vidro fixos nele, e um pequeno rasgo no vestido onde havia sido costurado, revelando um pedaço de papel antigo dobrado. Várias vezes, com as mãos trêmulas, ele abriu o papel. Era uma carta.
E nela começava a verdadeira história do quarto fechado por mais de 40 anos. Quando finalmente encararam o que havia por trás das marcas no chão, a família percebeu que não era apenas um sinal de violência ou luta, mas algo muito mais antigo, uma espécie de símbolo gravado que parecia pulsar com uma energia própria. O ar no quarto ficou pesado, quase sufocante, e uma sensação de inquietação tomou conta de todos. Enquanto tentavam decifrar aquele enigma, ouviram um som que congelou o sangue. Um choro abafado, vindo do fundo do quarto, onde a luz mal chegava. Aos poucos, o choro se tornou mais nítido, como se uma criança lamentasse sua dor e solidão em uma espera eterna. A busca por respostas virou um mergulho no desconhecido. Entre os relatos antigos da família, descobriram que a avó guardava um segredo sombrio, um passado envolvendo rituais e pactos, proibidos e esquecidos. Cada detalhe que emergia parecia conectá-los a uma maldição que atravessava gerações, prendendo a casa e a todos que nela viviam, em uma teia de medo e sofrimento. Mas o que a família não sabia era que aquela noite seria marcada por algo ainda mais aterrador. Quando a porta do quarto, que até então estava trancada, começou a ranger lentamente, um vento gelado invadiu o ambiente, apagando as velas e deixando-os à mercê do que estava por vir. Será que eles conseguiriam escapar da sombra que os perseguia? Ou estavam destinados a se tornar parte da história sombria daquele quarto fechado? Com a porta finalmente aberta, a família se deparou com um cenário que parecia saído dos piores pesadelos. No interior do quarto, móveis cobertos por panos envelhecidos, paredes manchadas por algo que não conseguiam identificar. E no centro, um velho baú entreaberto exalando um cheiro de mofo e algo mais. Algo podre. Ao abrir o baú, uma coleção de objetos bizarros, fotos antigas riscadas, cartas com escritos quase ilegíveis e um pequeno diário encadernado em couro desgastado. O diário revelou segredos da avó que eles jamais poderiam imaginar. Rituais ocultos, pactos com forças que não pertencem a este mundo e um aviso sombrio. Quem perturbar o repouso sofrerá o mesmo destino. No momento em que fecharam o diário, o quarto escureceu subitamente. Uma sombra densa e gelada tomou conta do ambiente, fazendo a respiração de todos acelerar. Eles sentiram, mais do que viram, que algo estava ali, observando, esperando. Família tentou sair, mas a porta se fechou com força, trancando-os naquele pesadelo vivo. Gritos, sons estranhos e a sensação de serem tocados por mãos invisíveis os acompanhavam enquanto tentavam fugir do quarto amaldiçoado. A família, presa dentro do quarto, sente que o tempo começa a se distorcer. Relógios param, o ar vibra, os gritos cessam. Apenas um som persiste. A cadeira de balanço se movendo sozinha. Amanda, guiada por uma intuição estranha, abre o diário novamente e lê as últimas palavras escritas pela avó, agora reveladas sob a luz fraca de uma vela. Que teima em não apagar, ela só quer ser lembrada. O esquecimento é a maldição. O amor é a chave. Nesse momento, o olhar de todos se volta para a boneca. Flávio, tomado por uma coragem inexplicável, a segura nos braços e começa a cantar uma antiga canção de ninar que sua avó cantava quando ele era pequeno, sem saber que era, na verdade, a mesma música que Luísa ouvia antes de desaparecer. A sombra que dominava o quarto começa a se dissipar lentamente, como névoa ao sol. As correntes do sótão quebram sozinhas. O diário pega fogo espontaneamente, queimando em silêncio, sem emitir calor. Um vento forte invade a casa. A porta finalmente se abre e a luz da manhã inunda o quarto. Mas algo havia mudado. No chão, onde estava a boneca, agora repousa um retrato antigo da família, com todos sorrindo, inclusive Luísa, agora ao lado da avó, como se tivessem sido reunidas, enfim, em paz.
Flávio pega o retrato e sorri, emocionado. A casa, pela primeira vez em décadas, está silenciosa. Mas é um silêncio leve, um silêncio de alívio, de fim. A maldição havia sido quebrada, ou, ao menos, era o que todos queriam acreditar. Família achou que abrir aquele quarto significaria o fim de um mistério, mas, na verdade, foi o começo de algo que ninguém ali estava preparado para enfrentar. Porque o que está trancado há tempo demais não volta igual quando é libertado. Você tem ideia do que está escondido nas histórias da sua própria família? E se a maldição nunca tivesse sido da casa, mas da família? E se, em vez de libertar, eles apenas despertaram algo que estava adormecido? Às vezes, o pior assombro não é o que está no escuro, mas o que a gente finge que esqueceu. Essa história te arrepiou até a alma, então você vai querer ver as próximas. Aqui, no Portal do Pavor, cada relato é mais real, mais intenso e mais perturbador. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que você desafiaria a abrir aquele quarto com você. E me conta nos comentários: você abriria ou deixaria trancado para sempre? A resposta certa pode ser a diferença entre sobreviver ou não à próxima história.